Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela e eu vou fazer aqui uma série de vídeos falando sobre relacionamento conjugal, sobre o casamento. Quero falar também um pouco sobre o namoro, mas o meu foco será o casamento. Hoje, em especial, eu vou falar daquelas pessoas que estão com o casamento marcado ou que estão pensando já em se casar. Eu quero falar com vocês. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu escutei esses dias atrás uma frase que eu já sei que ela existe muito por aí há um tempo, mas que eu nunca tinha escutado isso, alguém falando isso pra mim. E eu já tinha a minha opinião formada sobre isso, tanto que quando eu escutei, eu dei eu já tinha o que falar pra essa pessoa. Mas escutar isso, nossa, isso pra mim foi dolorido, porque eu fiquei chateada com isso, porque eu acho que relacionamento, que casamento é uma coisa muito séria. Eu escutei de uma pessoa que está de casamento marcado, que inclusive já estão olhando tudo, que está muito, mas muito próximo mesmo, ela falando que estava pensando se será que ela está fazendo a coisa certa, que às vezes ela tem dúvida sobre isso. Beleza. E aí ela falou assim, como fulana disse, que é uma outra amiga, tudo bem, se não casar, se não der certo, separa. Gente, isso eu sinto um misto de emoções nesse momento. Que eu sinto raiva de ver uma pessoa degradando desta forma o casamento. E eu sinto tristeza, porque eu vejo que as pessoas andam fazendo as coisas muito, eu acho que às vezes por emoção, ou por medo de ficar sozinhas, ou por pressão da sociedade, da família, ou simplesmente por querer se aventurar em algo. Não estou falando que é o caso dessa pessoa, eu dei aqui exemplos. E o que eu acho sobre isso? Eu acho que casamento é uma coisa muito séria. Eu não vejo dessa forma que tudo bem, se não der certo, separa. Pra mim, casamento é algo muito sério. E que se você tomou a decisão de se casar, se vocês juraram um ali pro outro, mesmo que seja apenas no cartório, estarem juntos até que a morte os separe, a gente tem que lutar para que isso realmente aconteça. Tudo bem, existem exceções, pode ser que isso não aconteça, mas isso são exceções. Só que infelizmente hoje em dia a gente está vendo isso mais como uma regra, porque tem tantas separações, às vezes por motivos fúteis, por coisas irrelevantes. É porque entra nesse caso que a pessoa já casa com esse pensamento, que tudo bem, se não der certo, separa. Eu fiquei muito chateada de ouvir isso, porque eu gosto muito dessa pessoa. E eu acho que, tipo assim, eu não queria que fosse assim. Eu queria que ou ela tivesse realmente certeza, ou então que ela tivesse uma consciência maior do que ela está fazendo. Mas parece que não é. Só que como eu não tenho tanta intimidade assim a fundo, de querer dar um puxão de orelha, de chamar atenção, eu dei a minha opinião, disse que eu não vejo que essa é a forma correta, porque casamento é uma coisa séria, que a gente tem que fazer consciente do que a gente está fazendo, a gente não pode ter dúvidas, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Eu disse a minha opinião, mas se eu tivesse mais liberdade com a pessoa, eu queria conversar, bater um papo mais a fundo com ela. Mas vamos ver, quem sabe eu ainda tenho uma oportunidade. Mas então, eu quero falar com vocês que estão com esse pensamento de casar. Gente, antes de tomar essa decisão, vamos pensar com cautela. Vamos pensar que são duas vidas e às vezes vidas de mais pessoas que estão em jogo. Porque a gente sabe que num casamento, às vezes a gente, além de nós, a gente ainda afeta outras pessoas que estão próximas da gente e ainda filhos, que muitas vezes eles chegam rapidinho. Então, eu queria muito orientar vocês com o que eu sei,
com a minha opinião, dar a minha opinião mesmo e falar com vocês, gente. Vamos colocar na balança. Eu falo o seguinte, sempre quando alguém me pede opinião sobre isso, eu falo sempre, por quê? Eu não sei porquê, eu sempre tive uma queda por esse assunto, sempre estudei muito sobre esse assunto e eu sempre tive pessoas, amigas, que falavam disso, sobre isso comigo. Mesmo antes de eu nunca tinha tido um namorado ainda, eu era muito novinha e eu já tinha amigas casadas que me pediam essas opiniões. E eu sempre estudei muito sobre isso, eu sempre tentei saber como Deus vê as coisas no casamento, como Ele orienta, e eu sempre dei esses conselhos de acordo com o que eu sei da palavra de Deus. Então eu quero falar com vocês. Quando vocês estão pensando em se casar, ou estão já com o casamento marcado, mas estão com dúvidas, faz o seguinte, coloca na balança. Pega um lado e coloca todos os defeitos dessa pessoa. Do outro lado, coloca todas as qualidades dessa pessoa. Qual lado pesa mais? Às vezes, a qualidade está lá em cima, tem só um pouquinho de defeito. Mas, como você lida com esses defeitos? Você tem maturidade suficiente? Você consegue aceitar esses defeitos? Essa pessoa está disposta a melhorar esses defeitos? Tudo deve ser levado em consideração, porque no casamento as coisas são maximizadas. Às vezes uma coisa que é pequenininha assim no namoro, quando chega no casamento, ela fica desse tamanho. É muito diferente, parece que tem uma lupa em cima do casamento. E é assim, por isso que eu falo, vamos pensar, gente, vamos pensar. Porque no calor daquela paixão, no calor daquele entusiasmo do começo de namoro, a gente nem vê os defeitos da outra pessoa, a gente acha tudo lindo, a gente vê tudo muito bonito. Mas não é assim, porque todo mundo tem defeitos. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, o meu esposo tem defeitos, o seu companheiro tem defeitos, todo mundo tem. E pelo fato de nós sermos cada um criados de formas diferentes, a gente tem opiniões diferentes, a gente tem costumes diferentes, a gente tem manias diferentes. E na hora que você vai morar junto com aquela pessoa, na hora que você vai estar casado, estar todo dia com aquela pessoa, isso vai pesar. Porque é essas coisas que fazem do casamento um casamento. Vocês estarem os dois juntos, unidos, com seus defeitos e com suas qualidades, é que forma o casamento. Então a gente tem que fazer isso de forma muito consciente. Olha para os defeitos dessa pessoa, vê qual é a sua reação sobre esses defeitos. Você consegue lidar com eles? Olha se consegue. Ah, eu não consigo, isso eu não suporto. Então, se você não suporta, o que vai ser feito disso? Ele está disposto a melhorar isso? Ou você está disposta a tentar relevar isso? Porque não tem como uma pessoa mudar totalmente. Então, às vezes, tem coisas que eu tenho que relevar no meu esposo. Da mesma forma que tem coisas que ele tem que relevar sobre mim. Porque nem tudo a gente consegue mudar. E outra coisa também. Qual é a sua atitude quando você tem que mudar algo que você faz? Porque da mesma forma você tem defeitos, você tem manias, você tem coisas que você faz que talvez não agrade o seu companheiro. E aí? Se ele te pedir, por favor, amor, isso me incomoda demais, eu não gosto que isso seja feito dessa forma, eu não gosto dessa reação que você tem. Qual é a sua atitude? Não, você tem que me aceitar assim, porque é isso que a gente escuta muito, né? Você tem que me aceitar assim, quando você me conheceu eu já era assim. É verdade. Quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, já era assim. Mas quando você vai viver com a outra pessoa, tem que ter renúncias. Porque era assim que funcionava pra você, mas talvez num relacionamento isso não funcione. Talvez estando com outra pessoa isso não funcione. Então, a gente tem que estar disposta a relevar certas coisas. A gente tem que estar disposta a também
aturar certas coisas da mesma forma que a outra parte. Você tem que ver isso também. Porque tem coisa em você que você não vai mudar. Tem coisa que você que é da sua personalidade, que você não consegue mudar aquilo totalmente. Talvez você minimize de certa forma. Mas não tem coisa que não dá pra mudar. Então qual é a reação da outra pessoa sobre isso? Outras coisas também, como a forma de se tratar. Ele me trata assim, ou ela me trata de certa forma. Eu acho isso muito frio, muito grosso. E eu sou uma pessoa muito romântica, eu gosto muito de contato físico e ele não gosta. Como que vai ser isso? Se você é totalmente diferente do outro, se um é totalmente diferente do outro, um gosta de contato físico, o outro já não gosta, como que vai ser isso? A outra pessoa vai aprender e vai conseguir ter contato físico. Eu falo isso, contato de tipo, porque eu sou mesmo, eu gosto de ficar grudada. Meu esposo até que também, acho que ele às vezes mais do que eu. Gosto de ficar grudadinho, assim, sabe? Tem gente que não, tem gente que já gosta, tipo, do seu espaço. E aí? Como é que vai ser? Ele vai ficar o tempo todo? Não, eu acho que quando a pessoa não gosta, ela não consegue ficar o tempo todo fazendo isso só pra agradar. Ou você vai aprender a deixar isso de lado. Às vezes é complicado, às vezes a pessoa fala, não, eu consigo, eu entendo o jeito dele. Mas com o tempo a pessoa vai ficando frustrada, vai se sentindo rejeitada. Então, a gente tem que olhar essas coisas. Tem coisas que não tem como consertar. E eu falo que, além de observar todas essas coisas, observar a atitude das pessoas quando você erra, porque a gente erra. Qual é a atitude da outra pessoa? Ela está disposta a resolver o problema ou ela só quer brigar? A gente tem que pensar em tudo isso. E também orar, gente. Eu falo orar pelo fato de ser evangélica, mas cada um com a sua fé. E só um minutinho que eu vou tirar esse e colocar o celular no silêncio. Eu falo, vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus, porque Deus nos mostra as coisas. Deus, ele, nada, nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. A gente tem um livre-arbítrio, mas a gente também tem a vontade de Deus. Então, eu acho que a gente deve sempre caminhar pelo lado da vontade de Deus. Porque às vezes ele permite que as coisas aconteçam, mas a gente vai sofrer as consequências disso. Às vezes está na cara, Deus está mostrando, Deus está te dando as pistas que não é o momento ou não é a pessoa. Às vezes é a pessoa, mas você tem que amadurecer mais, tem que passar por certas coisas para chegar lá no casamento e dar tudo certo. Mas às vezes a gente quer atropelar os bois, a gente quer passar com a carruagem na frente dos bois e não dá certo. Então, gente, vamos falar com Deus, vamos pedir a opinião dele, vamos ver se realmente é da vontade dele. Porque casamento é algo muito sério e não é assim que se não der certo, separa. Antes, eu já ouvi esse ditado e eu gostei muito, que quando algo estragava, a gente consertava. E agora, quando algo estraga, as pessoas jogam fora e compram outro, ou trocam o estragado por um novo. E não é assim no casamento, eu não vejo que tem que ser assim. Existem exceções, existem casos que, infelizmente, não tem como, a separação é a solução. Mas eu acho que a pessoa não deve casar com este pensamento. A pessoa deve casar com o pensamento de viver com o outro para sempre, até que a morte os separe, e que esse caminho seja um caminho de paz, um caminho de amor, que esse caminho seja um caminho leve, e que os dois estejam juntos e unidos, e que essa família, que essa união seja algo perfeito, seja algo maravilhoso aos olhos de Deus. Então, eu acho que a pessoa tem que casar muito consciente. Eu me preocupo muito com isso quando eu vejo pessoas se casando pelo calor do momento, pela pressão da sociedade ou pela pressão da família, casando por empolgação ou pela aquela adrenalina de viver aquele momento.
Não é assim que devem ser as coisas, porque é algo muito sério, é uma coisa que Deus instituiu, a família é instituída por Deus, e é por isso que o inimigo luta tanto contra a família. Sabe por quê? Uma família unida, ela, ela vence barreiras, ela, ela sai quebrando tudo. O diabo não tem com ela quando ela está unida, principalmente quando ela está na presença do Senhor. Então é por isso que ele luta tanto contra a família, porque a gente estando sozinho, a gente é muito mais fraco, a gente estando sozinho, a gente é muito mais propício ao pecado. Então, o inimigo tenta constantemente destruir a família, o inimigo tenta constantemente destruir os lares. E a gente tem que o quê? Vigiar para que isso não aconteça. E para isso, a gente precisa que os dois, que a família toda esteja no mesmo caminho. Não tem como um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Então, vamos fazer juntos. Vamos juntos pensar se realmente está na hora da gente casar. Não estou falando que, não, acho que não está na hora, então eu tenho que separar, mas eu vou perder ele. Não estou falando isso. Claro que não. Eu estou falando para sentar e conversar. A gente já tem maturidade para isso. A gente está preparado para isso financeiramente, psicologicamente. O coração está totalmente com certeza disso. A gente sabe lidar com os defeitos um do outro. A gente está disposto a renunciar certas coisas. A gente está disposto a relevar certas coisas. Vamos colocar tudo na balança. Vamos pensar tudo. Vamos pensar, tipo, o que a gente está fazendo, que é uma decisão muito séria. Esse é o conselho que eu deixo para vocês. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. É o meu primeiro vídeo, então eu ainda estou um pouco atrapalhada, eu peço desculpa, mas eu peço a vocês que deixem um comentário aqui do que vocês acharam dos próximos vídeos. Eu acredito que vai melhorar a cada dia e eu vou estudar mais sobre o assunto e eu vou falar sobre temas dentro do casamento. Eu sou casada há quase 3 anos, mas já tem muito tempo que eu estudo sobre isso. Eu fiz o curso Casados para Sempre e graças a Deus nós somos muito abençoados com esse curso e eu espero poder agregar na vida de vocês também. Então eu peço que tenha um pouquinho de paciência, se às vezes eu fico um pouquinho nervosa para falar, às vezes eu garro um pouquinho, mas é porque eu estou começando agora. E também a imagem, eu prometo que ela vai melhorar, porque eu estou gravando pela câmera do notebook, não é tão boa e ainda está à noite, porque é o horário que eu arrumei para gravar, porque durante o dia eu estou trabalhando. Então, é isso mesmo. Muito obrigada por assistir. E pensa bem, ora bastante. Não fica vendo tanto a pressão das pessoas, porque as pessoas pressionam a gente a vida inteira. Elas pressionam a gente porque a gente tem que arrumar um namorado, depois a gente tem que casar, a gente tem que ter filho, aí tem filho, tem que ter outro. É o tempo todo assim. A gente está sempre sendo pressionado pelas pessoas, pela sociedade, pela família em geral. E não precisa ser assim, porque cada pessoa tem o seu tempo. Não é vergonha nenhuma a pessoa ter 30 anos ou até mais e não ter casado ainda. Porque não adianta você casar. Não adianta você entrar num relacionamento só para não ficar sozinha. Já ouviu aquele ditado, antes só do que mal acompanhado? Então, a gente tem que pensar bem, porque casamento é coisa séria. Então é isso. Um beijo para vocês e até mais.